Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mensagem do dia: faça do seu crescimento espiritual a sua prioridade de vida. Autor desconhecido. Então, prioridade. Gente, essa palavra é muito importante, muito forte em nossas vidas. Aquilo que eu priorizo é aquilo que eu dou importância no meu dia a dia, enfim, na minha vida. E a gente prioriza tantas coisas, a gente prioriza muitas vezes passeios, encontros, a gente prioriza arrumar a casa, lavar a roupa, organizar, um armário, trabalhar e tantas outras coisas que a gente tem aí o hábito de colocar como primícia, como primeira coisa na nossa vida. E a gente esquece ou a gente deixa para lá o nosso lado espiritual. Nós precisamos ter atenção com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter prioridades com a nossa vida fora daqui, fora desse mundo. A gente não sabe que horas vai chegar o nosso momento de retornarmos à vida espiritual, a qual nós moraremos, na vontade de Deus aí, que é a vida espiritual, Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. E quase sempre a gente vai, enrolando, deixando para outro dia, para um outro momento, para tal idade, para tal época da nossa vida. E isso é algo que a gente vai se arrepender muito. Por exemplo, se nós fôssemos analisar a nossa vida hoje como um alimento espiritual, por exemplo, a nossa linguagem, o que nós falamos, como nos posicionamos na vida do outro, se fôssemos colocar isso dentro de um prato, ele seria um alimento nutritivo ao nosso espírito ou ele seria um alimento que nos causaria profunda desnutrição, levando-nos à anemia, enfim, a um estado grave de saúde? Como está sendo o nosso falar, o nosso posicionamento para com o nosso próximo? Nós estamos nutrindo a nossa alma, com boas palavras, com boas referências do bem para os nossos semelhantes, ou nós estamos deixando as pessoas anêmicas com o nosso disse e não me disse? Porque ter um argumento para tudo, nós sempre possuímos, A gente sempre tem uma opinião para dar em qualquer assunto. Mas será que a gente já analisou o que nós estamos falando, como nós estamos posicionando na vida do outro? E desta forma, será que a gente está contribuindo para uma vida espiritual melhor? Gente, a nossa vida aqui ela é passageira, nós precisamos colocar isso na nossa mente, ela é rápida. E aí, quando a gente for do lado de lá, o que nós prestaremos conta com Deus será as nossas atitudes. Os sentimentos que nós possuímos são os valores da alma que nós levaremos. E aí, o que a gente está plantando? Será que a gente está priorizando isso? E não adianta a gente querer fazer só para si, porque o bem, ele não basta você não fazer o mal. Não basta você, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Não basta só isso, você precisa também, assim como eu, fazer o bem. Ter atitude. Já lembra aquela palavra que nos diz que a fé sem obra ela é morta? Se eu tenho muita fé, se eu falo de Deus, se eu faço qualquer coisa relacionada a Deus no sentido de superficialidade, eu estou plantando. Mas se eu não faço isso com amor, com bondade, com misericórdia, com vontade de estar sendo útil, de agir no caminho do bem, eu terei consequências gravíssimas e para Deus não terá valor nenhum. Por quê? Porque eu estou agindo pelo mecanismo apenas do automático e não pelo coração. Pessoal, não deixemos para depois buscar a Deus. Procure ter uma rotina, uma intimidade com Deus nos seus momentos. Procure priorizar realmente o cuidado ao falar, ao agir. Se as nossas palavras, se as suas palavras, se as minhas forem palavras que vão machucar, que vão nos fazer vamos dizer assim, pecar contra os nossos irmãos, ofender um coração, ofender o nosso próximo, que nós possamos valorizar e priorizar o silêncio, como a melhor arma e a melhor atitude que possamos ter.
Se as nossas palavras forem inferiores ao silêncio, né, que a gente possa realmente optar por essa porta, por esse mecanismo, por essa ferramenta, para que venhamos a acalmar, refletir e só depois agir. As palavras ofendem, as atitudes que nós tomamos para com o nosso próximo. Se nós não colocarmos Deus, né, naquela balança, nós iremos sempre errar. Porque nós não estamos na vida do outro, nós não conhecemos nada da intimidade do outro. Por isso que a gente precisa ter essa intimidade com Deus, procurar melhorar a nós mesmos, o nosso interior, né? A nossa mentalidade, o nosso coração, com os nossos sentimentos, para a gente poder ir melhor, né, no campo espiritual aí, já preparando para uma possível partida a qualquer momento e também contribuindo para um mundo melhor, né, para um lar mais estruturado, mais feliz, para um local de trabalho mais pacificado e para uma sociedade realmente cujo objetivo seja fazer o bem, sempre. E uma das coisas que nos atrapalha muito em nosso crescimento espiritual, na nossa prioridade no caminho de Jesus, é realmente a utilização da nossa língua. O modo como nós falamos, como nós nos posicionamos dentro dessa oralidade na vida do outro, para com o outro, é muito grande, é uma coisa muito crítica, né? É uma coisa muito preocupante. Porque a gente quase sempre justifica os nossos erros e acusa, né, os nossos semelhantes, conforme a nossa balança, a nossa vontade, a nossa criticidade, e isso não pode acontecer. Tem uma historinha que nos diz assim, que uma mulher, ela morava muito tempo num bairro e ela era apenas ela e seu esposo em sua casa. E um belo dia mudou para a vizinhança uma família. Essa família tinha a esposa, o esposo e 2 filhos. E eles eram pessoas bem tranquilas, né, calmas, mudaram-se para ali para a casa vizinha e viviam a sua vida tranquilamente. Já a dona mais antiga, né, a vizinha antiga, a dona Ana, ela não. Ela era uma pessoa bem observadora, ela de tranquila, ela já não tinha nada. Ela observava todos os acontecimentos da vizinhança. Ela ficava ali vendo quem saía, quem voltava, ela ficava ali realmente, né, prestando atenção nos comportamentos, nas conversas dos vizinhos, enfim. O marido, sempre muito tranquilo, quase sempre nem participava da conversa da esposa, mas ouvia tudo atentamente. Um belo dia ela começou a observar a nova vizinha. E aí ela percebeu, né, que aos sábados a vizinha gostava de lavar roupa. E a vizinha tinha muitos lençóis, né? E todas as vezes que ela estendia os lençóis, ela chamava o marido. Marido, venha cá para você ver, você não vai acreditar. Nossa, a vizinha nova que mudou, meu Deus, ela lava os lençóis e deixam todos encardidos, você não há de ver? Ela não limpa nada, nossa, fica feio no arame, sabe, marido? Eu gostaria de explicar para ela, de ajudá-la, né? Poder ensiná-la na realidade como lavar verdadeiramente um lençol, deixando branco, limpinhos, né? Brancos, limpinhos, mas não compete a mim, eu fico até envergonhada de ir lá me posicionar, uma vez que nós não temos intimidade. Mas, infelizmente, né, o que pode se fazer? Ela vai ter que deixar dessa forma ou aprender com a vida. E aqueles argumentos eram sempre o marido ouvia ela falando das lavagens de roupas da vizinha. E no outro sábado seguinte, sempre assim, passava-se o mês e ela sempre comentando da roupa da vizinha. A roupa, o lençol, nossa, marido, hoje você tem que ver, nossa, hoje parece que tá pior, tá ficando pior, você acredita? Tá piorando, né, a lavagem dela, nossa, tá muito escuro, muito sujo, nossa, eu fico com dó do esposo, né, como que ele suporta, né, um lençol dessa forma, tudo sujo, né, depois dormir nesse lençol, nossa, coitado, né. Se eu pudesse, eu ajudaria, explicaria, mas eu não tenho intimidade com ela, então não posso fazer nada. Sempre eram os mesmos os argumentos, né, que a dona Ana fazia.
O marido, por sua vez, ouvia calado e permanecia. Mas, um belo dia, eis que ela levanta, olha pela janela e diz: marido, corre aqui, você não vai acreditar. Você não é de ver que a vizinha aprendeu a lavar roupa? Olha lá, o lençol tá branquinho, limpinho. Dá gosto de ver. Será que foi a vizinha de baixo que ensinou ela a lavar o lençol? Porque ela aprendeu de um dia para o outro. Nossa, mas estão limpos, estão maravilhosos, eu estou encantada. Alguém deve ter ensinado para ela. Infelizmente, eu não fui, né? Eu não tive essa oportunidade, mas alguém ensinou. E aí, né, o marido mais que depressa e bem paciente diz: esposa, deixa eu te falar. Na realidade, o que aconteceu foi que hoje eu levantei mais cedo, né, e lavei a nossa janela. A janela estava suja, lavei tudo, né, tirei todo o encardido da nossa janela e aí, né, você está vendo o lençol. Na realidade, mulher, o que estava sujo não eram os lençóis, era a nossa janela. A nossa janela estava cada dia mais suja. Nós estávamos precisando limpá-la. E a mulher, sem fala, ficou. E aí nós encerramos a nossa história. Nós precisamos preocupar mais com a nossa vida espiritual, contribuir mais com a vida do outro, diminuindo, né, a frequência das palavras negativas, absurdas, maldosas que nós falamos para o nosso próximo. Todas essas atitudes de julgamento para com a vida do outro, nós estamos impregnando dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento, essas sensações ruins. Porque isso vai contra a lei de Deus. Deus não nos ensina a julgar as pessoas, quanto mais as suas atitudes. E só para a gente entender um pouco mais a história, a mulher, quanto tempo ela ficou julgando a atitude da vizinha sem ao menos conhecê-la, né? Ficou julgando que o lençol estava encardido e na realidade o que estava encardido era a sua própria janela. E assim somos nós, às vezes nós estamos encardidos, a nossa língua está grossa, precisando ser escovada, precisando ser, né, ali higienizada, né, para a gente poder falar corretamente usando as boas palavras para a vida do nosso próximo. Nós precisamos cuidar mais dos nossos olhos, olhar com mais delicadeza, com mais amor, priorizando o respeito para com o nosso próximo, não esquecendo que estamos falando de seres humanos, pessoas imperfeitas que somos, e nós não estamos lá dentro da casa do outro, vivendo a realidade do outro. Por isso a gente tem que cuidar da nossa e fazer o melhor para o nosso próximo, como nós gostaríamos que nos fosse feito. Não é fácil, né? A gente tem uma cultura que nos favorece esse linguajar de dar a opinião da vida do outro, achando que nós temos esse direito. Mas nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, para que a gente venha poder realmente evoluir, melhorar, ter intimidade com Deus e assim praticar o bem. Que Jesus possa nos abençoar cada dia para nos fortalecer nesse caminho do bem, agindo para o bem, sempre. Fiquem com Deus.